nossa entrevista de hoje vai falar sobre o tema paternidade socioafetiva, o que envolve esse direito de pais adotivos, de filhos que querem saber seus pais biológicos. Para isso, nós estamos recebendo a presença do desembargador Rui Portanova, integrante da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Desembargador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E o que fala esse direito da paternidade socioafetiva? Bom, eu que agradeço o convite. Bom, é interessante a gente ver como nasce essa questão da paternidade socioafetiva. Por quê? Porque, antes de mais nada, é importante dizer que é um direito que nasce da jurisprudência dos casos. A lei não tem uma previsão de qual é a característica, quais são as bases doutrinárias e fundamentais da paternidade socioafetiva. É uma criação. Primeiro, uma criação da vida, né? As coisas começam a acontecer e o judiciário acaba enriquecendo. Como é que eu posso, assim, para deixar bem claro o início de tudo, como é que começa essa situação? A gente pode imaginar um fato de uma pessoa que durante toda a vida foi criada como filho mesmo de uma determinada pessoa, e nunca teve a ideia de que tinha um outro pai ou alguma outra situação. Durante toda a vida, ele foi sempre tido e havido como filho. E ele se considerava filho, e o pai considerava ele como filho. Se tivesse ou se não tivesse outros filhos, ele era tratado absolutamente igual, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, tudo igual. E esse pai morre. Esse pai não era o pai biológico, não era o que tinha gerado ele. Não é o pai que gerou essa criança. Mas durante toda a vida, ele era considerado como filho. Então, tu imagina, se esses outros filhos, né, a partir de um determinado momento, olha, já que esse aí não é o pai, não é o pai biológico, não é o pai que gerou, então ele não é meu irmão, então não faz parte da herança. Mas digamos que essa pessoa tinha 30, 40, 50 anos, durante todo esse tempo ele sempre foi filho, não tem outro pai, aquele é o pai dele. Então, tu estás diante do quê? Tu tem um registro, né, eventualmente aquela pessoa dizendo que é o pai, mas biologicamente, aquele não era o pai. Geneticamente, aquele não era o pai. Então, havia toda uma tradição de que pai é o que gera, né? Ou depois o pai é o que registra, ou o pai é aquele que é o esposo da mãe. Se nós fôssemos ficar preocupados, né, nesse nosso exemplo, com o pai que gerou, com o pai que transou com a mãe e que teve, nós não teríamos esse rapaz, essa pessoa com 30 anos, 40 anos, não teria pai, não teria. Uma tremenda de uma injustiça. Bom, com isso, a legislação, até um determinado tempo, não tinha muito uma solução. Se dizia, era o registro, mas o registro tinha sido falso, na verdade, porque aquele pai que registrou, ele sabia que não era o pai biológico, então teria uma certa falsidade. Então, se começa a partir desse exemplo assim, bem dramático, a dizer o seguinte, né, que existe uma paternidade socioafetiva. Com isso, tu pode dizer que existem 3 verdades. Uma verdade é a verdade que aparece no registro, que a gente pode chamar de verdade formal, né, que aparece no registro. Uma verdade biológica, que é aquela que interessa para saber quem é o pai que gerou mesmo. E uma paternidade socioafetiva. A partir de um determinado momento, essa ideia de uma paternidade socioafetiva, ou seja, de um pai que, além da biologia, além do registro, ele é um pai de verdade, afetivo e socialmente. A partir disso se começa a se construir, do ponto de vista da jurisprudência, das decisões do juiz, a reconhecer, olha, pai é esse. Então tu pode dizer uma coisa, ainda que com alguma provisoriedade, tu pode dizer, a verdade socioafetiva sobrepaira sobre as outras verdades. Tu pode ser registrado, mas pode ser que tu não seja o pai, apesar de ter o registro. Porque tem uma paternidade socioafetiva que pode
coincidir ou não coincidir com o registro. Tu pode ser o pai que gerou, mas pode ser que tu não seja reconhecido como pai, porque existe, ao longo do tempo, uma paternidade socioafetiva que pode confirmar essa paternidade biológica ou não confirmar, e vai sobrepairar sobre todas as outras essa paternidade socioafetiva. Então começa a se construir isso. Só que a vida, ela é muito maior do que a jurisprudência, muito maior que o direito, né? A vida das relações das pessoas começa a fabricar determinados detalhes que começam a gente a cotejar e a tirar outras características de outros aspectos dessa paternidade socioafetiva. Porque é uma questão bem delicada, né, desembargador? Por exemplo, aí a pessoa vem a descobrir, né, que o seu pai, na verdade, é socioafetivo e não biológico. E aí, para querer uma herança, ou de repente para querer ter um nome desses dois pais, é possível? Bom, agora vejo assim, algumas coisas, alguns casos que a gente começa a ver como é que se coloca essas situações. A primeira coisa que tem, o chamado filho de criação. Eu tive um caso, por exemplo, que em todos os lugares onde estava, é o filho de criação. O casal pega o menino, a menina, e começa a criar. E tem mesmo uma diferença entre eles e os filhos mesmo. Nesse caso que eu tive, nos boletins da criança, existia filho de criação, filho de criação. Ou seja, este pai, ele não trata mal a criança, mas ele não é o filho. Esse não é o filho, ele é um filho onde o pai ajuda monetariamente, economicamente, alimentarmente e tal, mas não é o filho socioafetivo de que a gente está falando. Quer dizer, não tem aquela ideia, então quando apresenta os outros filhos, e esse aqui é o meu filho de criação, né? Minha irmã de criação, quer dizer, essa, infelizmente, ela é diferenciada, não é dessa hipótese que se cria, que se está falando. Agora, tu vê o seguinte, casos que acabam acontecendo. Num primeiro caso, uma senhora vivia uma união estável com um senhor. E casou com esse senhor. Grávida, casou com esse senhor. Acontece que esse filho que estava na barriga dela, quando ela casou com esse senhor com quem ela tinha união estável, não era dela, não era dele, e ele não sabia. Não era dele, e ele não sabia, era de uma outra pessoa, mas ele não sabia, porque tinha uma união estável. Ele foi ali, casou, registrou a criança e teve mais outros filhos com aquela senhora. Bom, lá pelas tantas a coisa estoura, a mãe não aguenta. A mãe não aguenta e diz, olha, esse filho não é teu. Né? Na verdade, ele começa a desconfiar até de uma outra filha também, da própria união. Né? Ele começa a desconfiar e vem então essa ação. Só que tem um detalhe. Ele acaba nutrindo durante um tempo um amor por essa criança. De pai mesmo. Mas ele se separa dessa senhora. Não consegue mais viver essa situação, se separa dessa senhora. E ele não gostaria de deixar de ser o pai registral dessa criança. Porque ele tem essa história com essa criança. Mas ele não quer mais ser o pai dessa criança. E a própria criança, com essa situação, ela quer descobrir quem é o pai biológico dela. Ela quer, na verdade, ela só se sentiria plena quando amasse um pai que não era o pai biológico e soubesse quem era o pai biológico dele. Ele vem e entra, então, com uma investigação de paternidade contra esse pai biológico, que faz 20, 30 anos que não aparece. E esse pai biológico diz, olha, eu nem me lembro disso aqui, não sei.
Não sei bem, porque passou muito tempo, quer dizer, não sei bem se eu transei, se eu não transei com ela, não sei. Né? E esse que entra com essa ação diz assim, olha, eu quero, porque aquele que me registrou, aquele é o meu pai mesmo. Agora esse que me gerou também é meu pai. E eu gostaria de que viesse a ser julgada procedente essa ação contra o pai biológico e que deixasse o registro com aquele meu pai lá. E aquele pai lá, que é aquele do casamento, ele concorda que ficasse registrado como o pai dele, que ele recebesse a herança dele lá, e esse que foi investigado, é a beleza dessa ação, disse, olha, se eu sou pai biológico, então tá, eu sou pai biológico. E se vocês querem ficar como pai, ele com o pai registrado, para mim não tem problema nenhum. Todo mundo aceitou. Todo mundo concordou. O juiz de primeiro grau, ele agiu de acordo com a lei. Ele disse, não, pai, o cara não pode... Não existe essa hipótese legal de tu botar, o pai registral é o Zé da Silva e o pai biológico é o João Guimarães. Mas isso vai na certidão da pessoa? Foi o que eu mandei fazer. Foi o que não me pergunta se está certo ou não, mas foi o que eu mandei fazer. Né? Porque essa era a situação deles. Essa era a vida deles. Eu não posso julgar um processo diferente da vida das pessoas. Claro. Né? E se registro tem que registrar a realidade, é essa que era a realidade deles. Então, eu julguei procedente a ação exatamente como esse senhor tinha pedido, que hoje em dia já é um senhor, de 30, 35, 40 anos. Julguei procedente essa ação e mandei averbar no registro de nascimento dele que o pai biológico era o senhor fulano de tal. Tu vê que isso tem importância até na perspectiva genética, se precisar de célula-tronco, para alguma dessas coisas, claro. Essas coisas são relevantes. E a questão do direito à herança, como é que fica? Ele tem direito à herança dos dois pais? Não, ele tem, isso é fundamental. Ele tem direito a uma só e única herança. Porque veja o seguinte, as pessoas podem até sonhar, querer, imaginar em ganhar duas heranças. Né? E eu costumo dizer, há uma ideia as pessoas vão mercantilizar o afeto. Então, por exemplo, numa união estável, a pessoa que está ali querendo ter uma união estável porque está mercantilizando o afeto. O filho que quer ser filho desse, filho daquele, está ali porque está mercantilizando o afeto. Eu costumo dizer o seguinte, olha, infelizmente, ao judiciário, todo mundo só mercantiliza afeto. Só estão ali, só vem pedir para o juiz porque é mercantilização de afeto. Quando não umas pessoas pedindo a união estável, às vezes são os filhos que mercantilizam o afeto do seu pai, negando, por exemplo, uma união dúplice do pai com uma outra pessoa. Seu pai foi feliz com a sua mãe e com uma outra pessoa, e estão ali os filhos mercantilizando o afeto e um desafeto em relação a uma segunda esposa do pai, né, dizendo que não tem direito a... Todo mundo está mercantilizando afeto. É neto mercantilizando afeto de avô, é filho de pai, companheiro de companheira, e ali é assim. Então, nesse caso, é evidente que a gente, na medida do possível, tenta evitar que haja isso, que se retire de uma relação só o aspecto mercantilista da situação. Fundamentalmente, nesse caso, ele só vai herdar do pai registral. Né? Nós já tivemos hipóteses de pessoas que quiseram fazer herança de duas partes, quer dizer, eram filhos registrais, né, e sócios efetivos de um, receberam a herança, daí passaria um cantor dizendo que eles eram filho biológico, foram para lá para tentar buscar uma herança desse pai biológico. Bom, aí realmente não é o caso. A herança tu recebe de um pai e de uma mãe, e estamos conversando. Tá, desembargador Rui Portanova, muito obrigada pela sua presença e por esses esclarecimentos, porque é um assunto bastante delicado. Né? Sem dúvida. E o programa Justiça Gaúcha de hoje termina aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o e-mail imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.